Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre a sua família. Que esse dia seja um dia de muitas conquistas andando ao lado do Senhor. Nesse primeiro encontro, agora pela manhã, nós queremos colocar nas mãos de Deus a nossa vida. Colocamos nas mãos dele todos os nossos anseios, os nossos problemas, e na certeza que, estando nas mãos do nosso Deus, a nossa vida será completamente feliz. Saímos de casa na certeza que voltaremos para o nosso lar protegido pelos anjos do Senhor. Queremos nessa manhã, ao iniciarmos esse dia, começar com um estudo da Palavra de Deus, e quero deixar com você nesse momento um versículo do Salmo 102, o verso 28, onde a Bíblia diz o seguinte: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Salmo 102, o verso 28. Os filhos do Senhor habitarão seguros, porque nós estaremos na companhia do Senhor. É Ele mesmo que estará ao nosso lado. Ele será a luz que irá iluminar a essa terra. O nosso Deus irá governar essa terra por toda a eternidade. E será diante dele que a nossa descendência, que é a descendência do Senhor, que será estabelecida. Será o nosso próprio Deus mesmo que um dia ele irá falar: não mais pecado, não mais dor, não mais sofrimento, não mais morte, não mais depressão. E ele irá viver conosco por toda a eternidade. Como nós ansiamos por esse momento, e nós pedimos a Deus que a cada dia esse fato se consuma na nossa existência. A cada dia nesse canal nós dedicamos as primeiras horas da manhã, a partir das 6 horas, a estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã nós iremos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 23, o verso 2. Consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. As nossas fraquezas são fortalecidas quando nós permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. Para Deus, as consequências dos nossos erros podem ser pedagógicas. Deus pode utilizar momentos de fraqueza da nossa vida para trabalhar conosco, para nos levar a cada dia a vivermos uma vida de dependência do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos claramente que o foco de Saul estava completamente fora do lugar. O foco de Saul estava em perseguir os seus súditos, enquanto o foco de Davi estava em buscar a Deus, consultar ao Senhor. O que agradava de fato o coração de Davi era saber se ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele pudesse fazer. E a razão pela qual ele consulta o Senhor antes de tomar as suas atitudes. Os filisteus, eles eram astutos. Eles sabiam quando é que se dava o período da colheita do povo de Deus, quando é que eles plantavam e quando é que eles colhiam. E eles planejavam as suas investidas contra os israelitas exatamente no período em que o povo de Deus tinha feito as suas colheitas. O objetivo era muito simples. Eles queriam pegar a colheita dos israelitas para levar como despojo de guerra. Mas nesse momento, Davi, sabedor de que o povo da cidade de Keila estava sendo oprimido pelos filisteus, ele consulta o Senhor. E Deus lhe fala que ele deveria ir, que Deus lhe daria os filisteus nas suas mãos. Nessa manhã, amigo, logo nesse começo, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Consegue compreender porque Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Davi tinha muitas falhas, mas Davi buscava a Deus incessantemente. Davi sabia que ao lutar contra os filisteus seria um problema que ele teria que enfrentar naquele dia, mas ele não queria começar aquele dia sem primeiramente consultar ao Senhor. Como que nós temos começado os nossos dias? Nós temos de fato buscado a Deus, nós temos consultado ao Senhor, nós temos a certeza que estamos saindo de casa com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele vai estar ao nosso lado, nos amparando em todos os momentos da nossa trajetória. Nós nos asseguramos que nós o convidamos para estar conosco. Creio que se nós agirmos dessa forma, Deus irá olhar para a nossa vida
e verá em mim e você um homem segundo o coração de Deus. Quando nós andamos ao lado de Deus, Ele sempre nos concede a vitória. E foi isso que Deus fez com Davi. Ele foi até Keila, libertou o povo da opressão dos filisteus, e naquele dia muito morticínio aconteceu. Mas Deus preservou a vida dos homens de Davi e a vida de Davi também. 1 Samuel, capítulo 23, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Orou Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Davi era conhecedor que Saul estava no seu encalço, e ele se lembrava do que tinha acontecido em Nobe. 85 sacerdotes foram mortos porque ele passou por ali. E nesse momento ele se lembra desse fato e consulta a Deus, perguntando ao Senhor se a mesma coisa iria acontecer ali na cidade de Keila. E Deus responde à oração de Davi falando que os homens de Keila entregariam Davi a Saul. Então Davi foge para o deserto de Zif. A Bíblia usa a expressão dizendo que Davi fugiu sem rumo, sem saber para onde ir. Mas, amigo, não tem nada mais seguro em vivermos a nossa vida, mesmo que em algum momento caminhemos sem rumo, mas tendo a certeza que Deus está ao nosso lado. Não adianta caminharmos por um lugar seguro sem termos a garantia de que Deus está na nossa companhia. Era a razão pela qual Davi conseguia viver em paz. Embora estivesse vivendo como um fugitivo, ele tinha plena certeza que o comandante do exército dos israelitas estava ao seu lado, lhe amparando e lhe protegendo. No versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, foi o próprio Jonatas em carne e osso que procurou a Davi para conversar com ele. Aqui nós encontramos as últimas palavras de Jonatas, e ele se volta para Davi e fala que ele não deveria temer, porque no futuro Deus daria o reino da nação de Israel nas mãos de Davi. Queria que você nesse momento atentasse para a postura de Jonatas. Embora Jonatas fosse príncipe em Israel, e ele sabia que após o reinado de Saul, quem de fato tinha direito para governar a nação de Israel era Jonatas. Mas Jonatas também estava disposto a seguir a orientação de Deus. Jonatas sabia que Deus tinha tirado o reino das mãos do seu pai e estava colocando nas mãos de Davi. Isso não tornava Jonatas um príncipe ciumento, um príncipe inseguro, um príncipe infeliz. Pelo contrário, ele demonstrava apoio a Davi. Ele expressava sua lealdade a Davi. Creio que nessa manhã nós precisamos parar para refletir na nossa condição quando nós temos um coração propenso a seguir a vontade do Senhor. A voz de Deus independe da posição que nós ocupamos, nós sempre viveremos uma vida de obediência ao Senhor. Isso fica muito evidente na vida de Jonatas. Ele seria o segundo no reino de Davi, quando Davi se tornasse rei, mas isso não incomodaria ele, mesmo ele tendo sangue real. 1 Samuel, capítulo 23, o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós e entregá-lo-emos nas mãos do rei. Os ifeus, que eram israelitas, eles estavam sendo motivados por razões momentâneas. A forma de Saul governar gerava uma insegurança em todas as tribos. Quem, por alguma razão, expressasse apoio a Davi, essa tribo ou essa pessoa corria risco de morte. E os ifeus, sabendo que Davi tinha passado pelo seu território, temendo as consequências das ações de Saul, buscam a Saul com o intuito de dizer onde Davi estava escondido. Saul entende esse momento é como se Deus estivesse abençoando a sua vida, entregando Davi nas suas mãos. Ele reúne os seus soldados e cerca o local onde Davi estava escondido com 600 homens. Saul, imaginando que seria o momento para eliminar o seu inimigo Davi, ele recebe a informação que, de surpresa, os filisteus atacaram os israelitas. E é nesse momento que Saul desiste da ideia de matar a Davi naquele momento e volta para defender o território dos israelitas. O ataque surpresa dos filisteus ao território israelita era uma providência de Deus para livrar Davi de um ataque
de Saul, e aquele lugar foi chamado como sendo pedra de escape. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 23 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, nós precisamos construir uma vida de oração como Davi construiu. Davi sabia que viver um dia sem ter a certeza que Deus estava ao seu lado era viver 24 horas em vão. É a razão pela qual, antes de sair para suas atividades, qualquer trabalho ou luta que ele teria que enfrentar, Davi primeiramente consultava a Deus. Por isso que ele queria que o sacerdote Abiatar estivesse ao seu lado. O sacerdote Abiatar tinha nas mãos a estola sacerdotal. Era um meio pelo qual eles consultavam a Deus através do Urim e Turim, e Deus dizia sim ou não. Mas Davi estava disposto a viver uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós jamais podemos nos esquecer a maneira pela qual Deus se agrada de um homem segundo o seu coração. É viver uma vida de uma busca incessante à pessoa dele. Mas há uma segunda lição. Na vida de todo verdadeiro cristão que vive uma vida de dependência a Deus, não há esperteza. A libertação que Davi recebeu das mãos de Deus quando estava sendo perseguido por Saul não foi esperteza. Era resultado de viver uma vida dependente a Deus. É resultado de alguém que busca a Deus sempre nas primeiras horas. Deus sempre estará disposto a intervir e salvar aos seus filhos. Por isso que eu e você, no decorrer do dia de hoje e da nossa vida, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para que nós possamos ser mais agradecidos ao Senhor. Quantas vezes Deus interviu na nossa vida para nos livrar de males, mas muitas vezes nós não reconhecemos que foi a mão do Eterno que se estendeu sobre a nossa vida para que o mal não pudesse cair sobre nós. Por isso que nessa manhã, na nossa trajetória, ao desenvolvermos o nosso relacionamento com o nosso Deus, nós também precisamos cultivar um coração agradecido. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã, mais uma vez, nós nos consagramos, nos colocamos, confessamos as nossas falhas, mas fica aqui as nossas palavras de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.